Pessoas, tudo bem? Hoje a gente vai conversar a respeito de um assunto que tem muita curiosidade, muitos questionamentos e, querendo ou não, muita ansiedade. É isso mesmo. Quando a gente fala de obesidade, redução de estômago, infertilidade ou ainda fertilidade e gravidez de risco ou alto risco, todo mundo fica se perguntando, como assim? Como é que funciona? Existem muitos comentários de que a redução de estômago faz com que a gestação seja muito perigosa. Existem muitos mitos, né, que espalham por aí na internet. Então eu vim quebrar um pouquinho e esclarecer para vocês aquilo que é mito e aquilo que é verdade quando a gente fala a respeito dessas palavrinhas aqui. Bom, obesidade. Você sabe o que é obesidade. Quem é obeso sabe que carrega um peso além daquele que é necessário. Concorda? Pois é, eu já fui obesa, lembra? Então a gente acaba carregando um peso acima do necessário. Com isso, a nossa saúde, ela cai, ela se debilita, não é verdade? Junto a isso, nós temos quadros de infertilidade. Por que eu digo isso? Qual é a relação de obesidade com infertilidade? Você vai falar, eu conheço pessoas que têm obesidade e que engravidaram normalmente. Ok. A minha pergunta é, a que preço? Com qual risco? Isso mesmo. Qual o risco de se engravidar, de se ter uma gestação estando obeso? Inúmeros, muitos. Mas a principal preocupação de quem me pergunta é exatamente o contrário. Qual é o risco para uma pessoa que sofre infertilidade por obesidade quando faz a redução de estômago, a cirurgia bariátrica, ao engravidar? É verdade, é sim. E eu vou falar para vocês, não é tudo que falam por aí. Na obesidade, um dos fatores que acaba influenciando diretamente na obesidade para a infertilidade, segundo pesquisas, tá? É a síndrome do ovário policístico. Normalmente, as mulheres que têm dificuldade de engravidar durante a obesidade, elas possuem a patologia síndrome dos ovários policísticos, ou seja, os ovários da pessoa têm vários cistos pequenininhos que dificultam a sua ovulação, então existe toda uma questão hormonal por trás disso. Consequentemente, elas acabam ganhando muito peso, é verdade, muito peso. E essa informação que eu vou trazer para vocês é de primeira mão para quem está acima do peso com superobesidade, obesidade ou que já possui patologias associadas, incluindo a síndrome dos ovários policísticos. Vamos lá. Quando você realiza a cirurgia de redução do estômago, você acaba combatendo a obesidade, porque o seu nível de gordura cai, certo? Com isso, o seu organismo, logo no comecinho ali da cirurgia bariátrica, o seu organismo ele começa a estar instável, porque existe uma perda grande de gordura, os seus hormônios começam a ficar meio bagunçados, começam a ficar em menos equilíbrio. E aí o que acontece? Você perde peso, você tira toda aquela sobrecarga do seu organismo. E o que era assim, passa a ficar assim. Isso mesmo. Aqui merece atenção. Por quê? Quando nós falamos em fertilidade para uma ex-obesa, que normalmente, se ela já estiver num relacionamento, ou dependendo da idade, ou até mesmo do desejo do coração dessa mulher, ela vai estar querendo engravidar. E aí é que fica a nossa atenção. Por que eu digo isso? Porque se você fizer tudo que pode, dentro do tempo certo, tudo certinho, vai fluir tudo bem. Se você começa a se atrapalhar, atropelar as coisas, podem acontecer alguns problemas desagradáveis. Então é importante que você que pretende fazer a cirurgia de redução de estômago e que pretende entrar comigo nessa jornada, na jornada do Viva Mais Leve, esteja atento a esses conselhos que eu estou te dando. Quando você faz a cirurgia bariátrica, mesmo que você tivesse um problema de fertilidade, principalmente relacionado à síndrome de ovário policísticos e outros, você começa a perder peso, começa a deixar ali a obesidade, começa a ser um ex-obeso, o seu nível de fertilidade aumenta. A atenção precisa ser aqui, por quê? Porque nos primeiros 6, 8 meses, onde a perda de peso é maior, o seu organismo ainda vai estar desconfortável, ele ainda não está em equilíbrio, muito menos os seus hormônios, o que facilita a sua gravidez nesse período, mas pode comprometer a sua saúde e a sua cirurgia. Por isso, grande parte dos médicos recomendam que a pessoa que fez uma cirurgia bariátrica só engravide, tá? Depois de 12 a 18 meses da cirurgia. Isso mesmo, para garantir que o bebezinho aqui,
vai estar saudável. Por quê? Porque se seu organismo não estiver saudável, não estiver equilibrado, como que você pode gestar, alimentar e nutrir essa criança dentro do seu organismo? Não é verdade? Lembrando que nesse período pós-cirurgia, você vai estar tendo que se adaptar, provavelmente, dependendo do tipo da cirurgia, estar fazendo suplementação, organizando o seu corpo. E com tudo isso, cabe garantir que no momento da sua gestação, essa gestação seja saudável. Uma preocupação muito grande também que as pessoas têm é com relação ao reganho, ao ganho de peso durante a gestação. Gente, não existe mágica, não existe milagre. Em toda a gravidez, em toda a gestação, a gente vai ganhar um peso. Por quê? Porque tem um novo ser aqui dentro da nossa barriguinha, a gente está se alimentando, mesmo que com uma restrição na quantidade, no volume e preferencialmente também nas calorias, a gente tem que estar cuidando do bebezinho. Então vai existir sim um ganho de peso, mas precisa ser consciente. Para quê? Para que a gente não perca todo o sacrifício que foi feito até aqui. Então vamos lá. Tem alguns dados aqui que talvez vocês não soubessem, mas que vale muito a pena a gente se atentar. Quando a gente fala de emagrecimento, principalmente na redução de estômago, na cirurgia bariátrica, porque ele ocorre em grande escala, tá? Então, num emagrecimento maior, existe um aumento da sua fertilidade. Seus hormônios vão estar a 1000 por hora. E aí, vale também para atenção especial para aquelas que estão tentando engravidar. É isso mesmo, você, mulher, em idade fértil, que tem obesidade ou que está acima do peso, pode sim ficar bem alegre e criar expectativas. Aí você vai falar, Vanessa, só porque eu perdi peso, meu organismo já vai ficar diferente, vai mudar os hormônios? Vai! Nós somos movidas ao hormônio. Quem nunca acordou de TPM, quis comer um chocolate, ou teve o seu humor completamente alterado em função do período pré-menstrual? São os hormônios, é isso mesmo. Além disso, esse aumento na fertilidade, esse aumento nas proporções e nas possibilidades de gravidez após a redução de estômago, se dá, é claro, também na mudança do corpo. Afinal de contas, quem é que não gosta de estar com um corpão? Quem é que não gosta de se sentir atraído ou atraída, ou quem sabe até mesmo sexy no relacionamento? É verdade, isso pode parecer bobeira, mas não é não. Com certeza, quando você tem uma perda de gordura, uma perda corporal muito grande, no qual você se enxergue mais bonita, que você se ache, isso é uma questão interna, de você se achar. Você vai falar, Vanessa, eu sou obesa e eu me acho linda. Ótimo, que bom que você se acha linda, porque a beleza não está relacionada à gordura, mas a sua saúde está sim. E quando você tem mais saúde, você fica mais bonita. Sabia disso? Então, se você se acha bonita, você pode ter certeza que você vai ficar ainda mais bonita, vai ficar linda. É verdade. Bom, 80%, essa aqui é uma estimativa de Brasil, desses últimos anos, tá? 80% das bariátricas que são realizadas, das cirurgias de redução de estômago, que são realizadas, olha que dado interessante, gente, são realizadas por mulheres, então eu não sei se eu posso afirmar que essa preocupação também está maior porque as mulheres se cuidam muito mais do que os homens, e isso a gente vê no dia a dia, até pela frequência e pela constância das mulheres com exames ginecológicos, Papa Nicolau, mamografia, a gente percebe muito maior o cuidado das mulheres com relação a isso do que dos homens propriamente dito. Até quando a gente fala de exame de próstata, e eu posso falar isso de carteirinha, porque vocês sabem que eu sou enfermeira, a gente lida com isso no dia a dia, é muito mais fácil convencer uma mulher da necessidade e da importância do exame Papa Nicolau e da mamografia, do Papa Nicolau anualmente, da mamografia e a cada 5 anos, dependendo da faixa etária da mulher, do que o homem, que ele precisa realizar o exame de próstata depois dos seus 40, 50 anos, principalmente se ele tiver um histórico familiar. Talvez possa ser por isso. Talvez porque as mulheres se cuidem mais, talvez porque tenhamos mais mulheres obesas. Não necessariamente. O fato é que 80% das pessoas que realizam a cirurgia bariátrica de redução de estômago para garantir um emagrecimento maior são mulheres. Isso mesmo, nós, mulheres. E eu faço parte aqui desse índice, viu, gente? Dessas mulheres que operaram, dessas 80% de cirurgia, 80% dessas cirurgias aqui que operaram, 50% delas, 50% dessas mulheres estavam em idade fértil. Isso mesmo, olha que interessante. 50% dessas mulheres estavam em idade propícia para engravidar. Por isso, que vale o conselho lá do começo de fez a redução de estômago, começou a emagrecer,
nos primeiros meses, precisa se cuidar. Por isso a importância de você estar cercado por uma equipe multidisciplinar, de você estar tendo um acompanhamento de ginecologista, endocrinologista, médico, enfermagem, psicólogo, psiquiatra, todas as especialidades que tem direito, nutricionista, psicólogo, enfim. Por quê? Porque se você não tiver um bom planejamento familiar, você corre o risco de interromper o seu processo de emagrecimento da forma adequada, porque você vai se ver aqui, ó, lindinha, e vai falar, oba! E vai acabar esquecendo dos métodos contraceptivos e vai engravidar. Com isso, você vai prejudicar todo o seu processo de emagrecimento e daí depois não adianta chorar, tem que correr atrás do leite derramar. O que os médicos aconselham, então? Que as mulheres que estão operando em idade fértil e tendo uma grande perda de peso e um aumento da fertilidade, para que possam engravidar de uma forma segura, aguardem de 12 a 18 meses após a cirurgia de redução de estômago para engravidar. O porquê desse período? Nesse período, a perda de peso, ela passa a ser um pouco mais tranquila, você vai estar com o seu peso um pouco mais estável, tá? Vai te trazer menos desconfortos, você já tem uma ideia de como o seu corpo vai ficar, ao mesmo tempo a sua autoestima já vai estar ainda mais elevada do que nunca. Então, a partir daí, você pode começar a se programar. É claro, quando a gente fala de gestação, uma pessoa que fez uma cirurgia de redução de estômago, ela vai estar exigindo alguns cuidados especiais. Por quê? Dependendo do tipo da cirurgia, se for uma cirurgia que prejudique a absorção, como no caso do bypass gástrico, e eu posso falar disso com toda a carteirinha, porque foi o tipo de cirurgia que eu fiz, a nossa absorção de vitaminas, ela acaba ficando diminuída. Não só vitaminas, mas o ferro, o cálcio, vitaminas de uma maneira geral, ela acaba sendo reduzida em função da nossa baixa absorção, além da nossa pouca quantidade de comida ingerida. Porque lembra, é uma redução do estômago e um desvio do intestino nesse tipo de cirurgia. Existem outras, tá, gente? Mas nesse caso em específico, a gente precisa estar acompanhando para saber se a alimentação, se a suplementação, se tudo está correndo bem e dentro do esperado. Por isso a importância desse acompanhamento. No caso da gestação, para uma pessoa que fez redução de estômago, ela precisa estar cercada de todos os cuidados e por isso a importância da equipe multidisciplinar. A gente fala muito, né, ouve-se muito e até se cogita que numa gestação pós-bariátrica, a gestação é considerada uma gestação de alto risco. Eu não sei se talvez essa terminologia fosse a mais adequada. Por quê? Porque o risco de se engravidar estando obesa é muito maior, tanto para a mãe quanto para o bebê, do que uma pessoa que fez a redução de estômago e está engravidando pós esse emagrecimento. É verdade. Você não sabia disso? O risco de você engravidar estando aí obesa do jeito que você está é muito maior para a sua saúde e para o bebê do que propriamente dito depois que você faz a redução de estômago e que tem aí um emagrecimento em grande escala. É assim. Eu posso falar por mim. Eu fiz a redução de estômago em 2009, perdi mais de 60 quilos, como vocês já sabem. Tive duas gestações com todo o acompanhamento necessário, tá? E posso falar que passei bem. Engordei sim, mas engordei o necessário para as duas crianças. Tenho 2 filhos lindos, eu sou mãe coruja sim. Eu tenho um menino hoje de 7 anos, o Rafael, e uma menina de 3 aninhos, a Manuela. Os dois nasceram bem gordinhos, tivemos só algumas diferenças e eu vou explicar isso já já pra você. E eu tive 2 gestações tranquilas. É claro que cercada de todo o cuidado, de profissionais excepcionais, que são profissionais especializados, que deram todo o suporte necessário e, é claro, com o meu conhecimento também. Afinal de contas, eu sou uma profissional da área da saúde e tenho bastante experiência com relação ao assunto. Bom, vamos lá. Quando a gente fala do acompanhamento da equipe multidisciplinar e da importância disso, cabe salientar que por que a gente precisa ter todo o acompanhamento possível e necessário? Numa gestação pós-redução de estômago, existe a possibilidade do bebezinho ele ter uma carência nutricional e nascer com um baixo peso. Por quê? Porque nós, operados bariátricos, né, nós temos uma carência nutricional. Então, a pessoa que se propõe, que engravida após a redução de estômago, ela precisa estar fazendo um acompanhamento mensal. Precisa sim, não é chatice. É ir lá, fazer a coleta de sangue, fazer o hemograma, fazer o controle das vitaminas, tomar as vitaminas que precisa. Às vezes vai tomar uma vitamina B12 além do ácido fólico, vai tomar um suplemento. Lembrando que todas as gestações, independente se a pessoa fez redução de estômago ou não, existem os mesmos exames, a pessoa tem que estar fazendo o acompanhamento da mesma forma, toma a vitamina da mesma forma. Então, o que a gente tem aqui é um cuidado a mais. Um cuidado a mais para colocar a sua vida e a vida do seu bebezinho em segurança. Exatamente, para ele não nascer aqui de baixo peso. Além disso,
vocês já sabem, a gente já conversou disso num outro momento, quando a gente faz cirurgia de redução de estômago, pode ocorrer a síndrome de Dumping, que é aquela síndrome no qual o alimento que a gente come, ele escorrega muito rápido pelo estômago e vai cair lá no intestino, que dá uma série de sinais e sintomas. Mas de uma maneira geral, sudorese intensa, pele fria, úmida, a sensação de que o coração vai sair pela boca. Lembra disso? A gente já conversou a respeito disso. Durante a gestação, esses sinais e sintomas aqui, eles podem estar aumentados, eles podem estar associados. E como às vezes acontece esse aumento desses sintomas, é perigoso. Por quê? Vocês se lembram que eu comentei com vocês na síndrome de Dumping que ela pode levar ao desmaio? Pois é. Falando disso daqui, eu vou contar uma coisa pra vocês que foi bem engraçada. Engraçada e cômica aconteceu comigo. A minha cunhada estava com o casamento dela marcado. Nesse período, eu tinha descoberto há pouco tempo que eu estava grávida do Rafa. É isso mesmo. Eu estava grávida, acredito que de uns 4, acho que de 3 para 4 meses. Eu não me recordo agora o mês certinho, mas era bem pouquinho tempo de gestação. Tanto que no vestido não dava para notar, porque eu engordei o mínimo necessário durante as gestações. Eu posso até colocar foto para vocês aí, para vocês identificarem esse período. E daí, eu tava magrinha, tudo. A minha cunhada estava no seu primeiro casamento, convidou a gente, eu e meu marido, pra gente ser padrinho deles, tudo. Fomos lá. Eu estava grávida, né? Casamento, cunhada, padrinhos, né? Todo mundo feliz. E a abençoada da minha cunhada resolveu casar numa igreja que na entrada tinha uma escadaria, né? Nessa escadaria, ela pediu para que o cerimonialista, né, organizasse os padrinhos, então os pais, né? Os padrinhos, um assim, embaixo do outro na escada, sabe? Casalzinho, todo mundo, tá? E eu sou pequena, né, gente? Como vocês sabem, eu tenho quase 1,80 de altura. Nessa altura do campeonato, eu já estava operada há algum tempo, já estava grávida, já estava aquela preocupação toda do meu marido, da minha mãe, de todo mundo. Vanessa, você tá comendo direito? Que não sei o quê, porque você tá grávida, sabe como é, né? Quando a gente tá grávida, todo mundo quer que a gente coma. E eles esquecem que o estômago de quem operou é, pequenininho. Desculpa, tá, gente? Porque eu falo muito e falo demais, né? Falo rápido, né, gente? Vocês já viram, coça a garganta. Então, e nós estávamos lá na escada aguardando o nosso momento para entrar de padrinhos. Eu acho que nós éramos o segundo casal ou o terceiro casal de padrinhos. E eu tava lá de braço dado com o meu marido, tudo, né, na escada, esperando pra gente entrar na igreja. E de repente, assim, foi muito rápido. Eu comecei a sentir uma sudorese intensa e eu, pum, apaguei. Eu não caí porque meu marido, graças a Deus, tava bem esperto naquele momento. E ele me pegou no colo, acho que meu cunhado ajudou, meu outro cunhado, né, ajudou. Enfim, eu sei que nós fomos, acho que o último casal a entrar na igreja de padrinhos. Eu acordei, eu tava deitada, né, assim, no colo do meu marido, mas apoiada já no chão, porque não é fácil carregar uma mulher desse tamanho, né, chega a ser cômico. Então eu tava de vestido comprido, longo, à noite, maquiada, de cabelo, saltão alto, né, eu não costumo usar saltos muito grandes porque eu já sou alta, mas pelo menos aí uns 8 centímetros de salto, vestido social, né, longo, maquiado, cabelo feito e no chão, é verdade, gente. Então assim, eu desmaiei na entrada do casamento da minha cunhada, muito provavelmente porque, eu tive um aumento do dumping na minha vida, é verdade. Então, pode acontecer. Por isso, a importância de todo esse acompanhamento. Provavelmente, o que aconteceu aqui? Com a preocupação que todo mundo tava de eu comer alguma coisa por causa do casamento, que podia demorar, tudo antes de eu sair do carro, eu comi alguma coisa, não me recordo agora ao certo o que foi, o que elevou a possibilidade de eu estar fazendo o dumping. E com isso, eu desmaiei na entrada do casamento da minha cunhada. Foi cômico, gente. Cômico. Mas enfim, vamos lá. Esse é um risco que pode ocorrer, então você precisa de atenção redobrada. Além do mais, também existe o risco de obstrução intestinal. Por que a gente fala isso? Porque dependendo do tipo da cirurgia, se foi um bypass clássico, você fez lá seu médico fez uma manobra no seu intestino, pode ocorrer sim uma obstrução. Por quê? Porque quando a gente engravida, o nosso organismo inteiro muda. A preferência... Perdão, gente. A preferência é que tudo aquilo que a gente ingere vá direto para o organismo do bebê. A gente vai nutrir o bebê. Com isso, muitas vezes, se a gente não faz uma ingestão hídrica, né, de líquido adequadamente, a gente acaba tendo um problema de constipação intestinal, o que pode causar obstrução. Além disso, pode também ocorrer o risco do deslocamento do anel, que também trazem outras complicações gastrointestinais. É claro que você vai falar pra mim, Vanessa, mas é só isso? Não. Os bebezinhos, quando nascem de uma mãe que fez uma cirurgia bariátrica, eles tendem a ter um peso menor, porque a nossa nutrição, ela não é
tão efetiva, a nossa absorção não é tão efetiva. Por isso, se a gente não tiver o acompanhamento e o uso das vitaminas da forma adequada, esse bebezinho corre o risco de nascer com baixo peso, de precisar ficar na incubadora, de ficar na UTI. Então, a importância de você estar fazendo todo o acompanhamento. Posso falar por experiência própria. Para mim foi muito tranquilo. Eu tive as minhas 2 gestações, fiz o acompanhamento com os médicos. O Rafa nasceu de 37 semanas, tá? Com 3,850 kg. Então é considerado um bebê mais do que normal. Ele já nasceu e foi direto pro quarto comigo. A Manuela, eu já tive um pouquinho mais de preocupação e de cuidado. O meu obstetra na época, ele falou, olha Vanessa, ela tem um pezinho durante a gestação um pouquinho menor, olha o risco lá, né? Um pouquinho menor, mas tá tudo bem, tá saudável. Por quê? Porque durante a gestação que eu tive da Manuela, eu tive o problema da hiperemese gravídica. Você já ouviu falar nisso? Isso é comum a qualquer pessoa, a qualquer gestação, tá, gente? Não é pra quem fez, não é algo exclusivo de quem fez bariátrica, não. Eu vomitei muito, o que não aconteceu na minha primeira gestação. Durante a gestação da Manuela, eu vomitava pelo menos umas 6, 7 vezes no dia. Tudo me enjoava, até a água. O que me salvou durante esse período, eu posso falar que assim, não só nesse período, mas várias vezes na minha vida, foi a água de coco. É isso mesmo. Tinha dia que eu não conseguia comer nada e eu tentava de tudo. Tudo. A única coisa que parava no meu estômago era água de coco. Então, consequentemente, em função desses vômitos excessivos, eu tive uma redução no meu peso. O que pode ter, sim, ocasionado a uma dificuldade, a uma demora um pouco maior da Manuela ter adquirido peso. Aí você vai falar, Vanessa, mas isso é preocupante. É preocupante se você não estiver sendo bem atendido, se você não estiver tendo o suporte necessário desde o começo. Senão, não. O que aconteceu? Eu fiz um acompanhamento com o meu obstetra, um fofo, gente, super recomendo. Ele fez todo o acompanhamento, ele falou, Vanessa, vamos entrar com a medicação, vamos ajudar a controlar, vamos entrar com um suplemento a mais de vitamina. E assim foi feito, tá, gente? Foi bem tranquilo. Por volta do 5º, 6º mês de gestação, os vômitos cessaram e eu comecei a ganhar o peso de novo para ficar dentro do ideal. Com isso, ele falou, olha, nós vamos esperar e ao invés da gente fazer a cesárea, porque eu optei nas 2 gestações por uma decisão minha, pessoal, não porque tenha alguma relação com a redução de estômago de maneira nenhuma, tá? Foi uma decisão pessoal minha, eu fiz as 2 cesáreas. E ele falou pra mim, ó, nós vamos fazer o seguinte, ao invés de fazer uma cesárea com 37 semanas, como foi feita do Rafael, ele falou, a minha sugestão, a minha recomendação é que você espere um pouco mais e faça uma cesárea com 41 semanas. Assim como o Conselho Regional Federal de Medicina tem orientado, tem indicado, e como eu confiei no meu médico, confio muito nele, eu falei, ok, então, tá certo, doutor, vamos esperar. Então, o parto da Manuela foi feito cesárea de 41 semanas e ela nasceu com 3,550 kg, ou seja, um peso excelente, né? Todos os 2 nasceram grandes, com bom peso, com bom comprimento e com muita saúde. Então, o que eu queria deixar para vocês? Você que tem obesidade e que ainda não fez a sua cirurgia, que ainda não deu o primeiro passo, que não se inscreveu na Jornada Viva Mais Leve, onde eu vou te dar a rota, a trajetória, o GPS desse caminho todo, do antes, durante e o depois, incluindo todos os detalhes de gestação, é isso mesmo, falando de fertilidade, incluindo todos os detalhes de cirurgias plásticas. Ah, tem uma coisa que eu esqueci de falar, também de tudo isso relacionado ao SUS. Não só o que pode ser feito, mas também a relação dos profissionais, locais com menor incidência onde o atendimento é mais rápido. Eu espero você na Jornada Viva Mais Leve, para que eu possa te ajudar, para que você possa perder o peso que você precisa e, ó, ganhar saúde. Afinal de contas, quem não quer perder peso, ganhar saúde e, ó, ficar com a fertilidade lá em cima. Quem sonha em ter o seu bebezinho, né, logo, pode aí estar se organizando e se preparando para ter saúde, qualidade de vida e o seu bebezinho aqui, ó, no colo logo logo. Tá certo? Então é isso aí, gente. Se você tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, alguma coisa que eu não tenho esclarecido falando aqui, fique à vontade. Dá lá o joinha no nosso vídeo, tá? Se inscreva no nosso canal. Se você tem dúvida, alguma coisa que eu realmente não consegui falar, não consegui repassar para vocês aqui nesse momento, fiquem à vontade, entra lá embaixo nos comentários. Deixa a sua pergunta que eu vou responder assim que for possível e juntos vamos mudar, vamos acabar com a obesidade, vamos favorecer a fertilidade e deixar muitos bebezinhos lindos vindo por aí. Tá certo, gente? Até mais!